Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast especial da Escola Estadual de Ensino Fundamental Afonso Martim Rolfes, de Vale do Sol. A gente vai trabalhar hoje com estudantes de 6º, 7º, 8º e 9º anos no projeto Biografias Negras, Política, Cultura e Esportes. Nosso podcast tem 3 blocos. No primeiro bloco, a gente trata de personagens da política, no segundo bloco, personagens da cultura e no terceiro e último bloco, personagens do esporte. Aqui comigo, neste primeiro bloco, estão a Giulia, do 8º ano, que vai falar sobre o ex-governador do Rio Grande do Sul, Alceu Colares, o Antônio, do 6º ano, que vai falar sobre o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e a Alice, do 7º ano, que falará sobre o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela. A gente começa com a Giulia falando do Alceu Colares. Bem-vinda, Giulia, vamos nessa. Muito obrigado, Prof. Caco. Bom, me chamo Júlia Cecília Cor, eu sou aluna do 8º ano, e hoje eu estou aqui na Unisc para gravar o podcast sobre as personalidades negras. Eu vou falar um pouquinho sobre o Alceu Colares, porque eu entendo que o governador é quem tem o poder nas suas mãos, o poder de piorar ou o poder de melhorar o Estado. Mas não só o Estado, mas também a população. E quando a gente olha para a história do Rio Grande do Sul, não dá para ignorar. Alceu Colares tem sido o único governador negro que o nosso estado já teve. Alceu de Deus Colares foi um marco na história política do Rio Grande do Sul. Nascido em Bagé, em 1927. Filho de pai negro e mãe indígena. Cresceu nos rincões da pobreza, antes de se tornar advogado. Foi vendedor de frutas, carteiro e telegrafista. Na política, ele construiu uma trajetória brilhante. Ele foi vereador em Porto Alegre, deputado federal, prefeito da capital e entre 1991 e 1995 foi o 32º governador do Rio Grande do Sul. Então, até hoje, o Alceu Colares foi o único governador negro do estado. E isso não pode se passar despercebido. O peso simbólico dessa conquista ele é gigantesco. Em um estado que foi marcado por elites brancas, eu creio que o Colares ele rompeu barreiras. Ele ocupou o local mais alto do cargo político do Rio Grande do Sul e levou para o centro do poder uma trajetória que nascia da luta, da pobreza e da resistência. Ele defendia a justiça social, a educação integral e a participação popular. Mas a sua presença no Palácio Piratini também escancarava um paradoxo. Se em 1991 o Rio Grande do Sul teve um governador negro, por que, passadas de mais de 3 décadas, isso nunca mais se repetiu? O silêncio dessa resposta é prova que o racismo estrutural segue vivo, limitando espaços e oportunidades. Bom, a história de Colares nos lembra que a representatividade não é detalhe, é transformação. Ele mostrou que um homem negro, vindo da pobreza, vindo de pais negros, mãe indígena, podia sim governar o estado. A sua trajetória, para mim, também é um convite a gente refletir um pouquinho. Até quando a gente vai tratar casos assim como exceção? Até quando o nosso estado vai permanecer décadas sem um presidente, um governador negro? Giulia, muito obrigado. Eu fico até emocionado aqui te ouvindo, porque o Colares era um grande amigo do meu pai. E tu descreveste com perfeição a força especial deste homem, o que ele trouxe para a identidade negra no nosso estado e a importância que ele deu para a educação, como, aliás, era historicamente o projeto do seu partido, o PDT. Então, eu fico bem feliz de ouvir essa manifestação e essa lembrança. E acho que a Giulia deixa para nós uma pergunta que o Estado do Rio Grande do Sul precisa responder. Quando é que a gente vai ter de novo um governante negro? E agora a gente avança para um outro governante negro, não no Rio Grande do Sul, mas nos Estados Unidos, que é o ex-presidente Barack Obama. E conosco o Antônio vai falar sobre o Obama. Vamos lá, Antônio. Bom, meu nome é Antônio Gabriel Ramschlag Leopoldo e eu vou falar sobre o Barack Obama então.
que ele é uma das personalidades mais marcantes da política recente e também da cultura negra mundial. Bom, ele nasceu em 1961, no Havaí. O pai dele era do Quênia, na África, e a mãe era americana, mais especificamente de Kansas City. Ou seja, ele já nasceu entre duas culturas diferentes. Durante a infância, ele chegou até a morar um tempo na Indonésia, mas depois voltou para os Estados Unidos. Essa mistura de experiências fez ele enxergar o mundo de um jeito mais aberto, digamos assim. Então, na juventude também, ele não era rico e nem cheio de privilégios. Ele estudou muito, ele conseguiu entrar em Harvard, se formou em Direito e se destacou tanto a ponto de ser o primeiro presidente negro da famosa revista jurídica da universidade. Isso já era um sinal de que ele vem quebrando barreiras desde cedo. Antes da política, ele foi professor e advogado de direitos civis em Chicago, se não me engano. Ele estava bem próximo de pessoas comuns, ajudando elas, mas principalmente imigrantes e famílias negras que sofriam com desigualdade, que era bem grande naquela época. O que mais eu posso falar para manter... Em 2008, então, veio o marco histórico, né, que ele virou presidente dos Estados Unidos. Foi o primeiro homem negro a chegar ao cargo mais alto do país. E isso foi um marco bem grande mesmo, porque os Estados Unidos já tinha uma história de escravidão, segregação racial e bastante racismo. Eu tô um pouco nervoso. A presidência dele também foi marcada por ele ter lançado bastante projetos importantes para a área da saúde, como o Obamacare, que libertava mais acesso à saúde de um jeito mais barato e com bastante qualidade. O mandato dele também foi marcado por pelo carisma dele, que ele sempre teve bastante carisma com as pessoas que apoiavam ele, que sempre ajudavam ele em coisas, assim, e também pelo jeito acessível de falar com as pessoas e pelos discursos inspiradores. Ele mostrou para vários jovens negras e negras que a diversidade é sim possível ter em lugares de maior poder. Sem falar que também que a esposa dele, a Michelle Obama, também é uma grande inspiração. Ela mesma já é uma referência de força, inteligência e representatividade. Então, quando a gente fala sobre impacto cultural negro, o nome dele é inevitável. Certo, muito obrigado, Antônio. Antônio, quando você começou a falar, eu lembrei, e que bom que tu falaste, o Obamacare, que é uma imitação do nosso SUS, que ele tentou implantar nos Estados Unidos e, infelizmente, não teve força porque os poderes nos Estados Unidos contra o povo são muito grandes. E uma coisa que me emocionou muito na época da campanha dele, e que tu depois disseste que ele veio a ser referência para jovens, meninos, meninas negras e negros, é que ele dizia na campanha: Yes, we can. Sim, nós podemos. Porque ninguém acreditava que um negro poderia se eleger presidente. E esse Yes, we can passou a ser uma palavra, uma frase que os negros passaram a usar para tudo. Yes, we can. Nós podemos ser presidente, nós podemos fazer isso, nós podemos. E então isso é uma referência extremamente importante que ele trouxe. E fico feliz também que tu falou da Michelle, que eu na real admirava mais a Michelle do que o Barack. Gente, vamos para o nosso terceiro e último personagem desse primeiro bloco, o Nelson Mandela, ex-presidente sul-africano. Conosco, a Alice. Boa tarde, meu nome é Alice, sou estudante do 7º ano da Escola Afonso Martin Rolfes e vim falar um pouco sobre Nelson Mandela. Nelson Mandela nasceu em 1918 numa pequena vila chamada Mevezo, na África do Sul. Seu nome de nascimento, Rolihlahla,
que significa algo como encrenqueiro, e de certa forma ele realmente se tornou alguém que mexeu com a ordem das coisas. Ele estudou direito e virou advogado, sempre defendendo os direitos da população negra, que sofria com o apartheid, um sistema de segregação racial que deixava os negros sem direitos básicos. Mandela entrou para o Congresso Nacional Africano e começou a lutar contra esse regime, no começo de forma pacífica, depois diante da violência do governo. Passou a apoiar também a resistência armada, por isso foi preso em 1962 e condenado à prisão perpétua. Foram 27 anos atrás das grades, e a maior parte deles em condições muito duras. Na ilha Rubin. Mesmo preso, ele se tornou símbolo mundial de resistência e esperança. Depois da presidência, continuou atuando em causas humanitárias e defendendo a paz até sua morte, em 2013, aos 95 anos. Nelson Mandela deixou para o mundo uma lição enorme, a de que é possível transformar dor em força e ódio em reconciliação. Muito obrigado, Alice. Eu me emociono sempre quando eu ouço falar do Mandela, eu fico super feliz com essa escolha. Veja, nós tivemos o primeiro governador negro do Rio Grande do Sul, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos e o primeiro presidente negro da África do Sul. Apesar de ser um país africano de maioria negra, era o país onde os negros não tinham direito nenhum. E o Mandela é um exemplo para todos nós, até hoje ele continua sendo. E aqui na frente da biblioteca da Unesco, nós temos um mural de grafite em que a figura do Mandela aparece. E ele era considerado terrorista, gente. Ele era, hoje, talvez o maior nome de luta pela paz no mundo, de exemplo de luta pela paz no mundo, era considerado terrorista porque ele dizia que os negros tinham que ter os mesmos direitos que os brancos. A gente está acabando o nosso primeiro bloco e vamos, então, iniciar aqui a pouquinho o bloco sobre a cultura. Então, tivemos aqui a Júlia, do 8º ano, o Antônio, do 6º ano, e a Alice, do 7º ano, falando, respectivamente, de Alceu Colares, Barack Obama e Nelson Mandela, neste nosso projeto Biografias Negras, Política, Cultura e Esportes, podcast especial da Escola Estadual de Ensino Fundamental, Afonso Martin-Rolfes. Olá, estamos de volta com o nosso podcast especial da Escola Estadual de Ensino Fundamental Afonso Martin-Rolfes, do projeto Biografias Negras. Neste bloco, nós vamos falar de personalidades da cultura. Carolina de Jesus, escritora brasileira, será apresentada pela Natália, do 9º ano. Milton Santos, geógrafo e escritor brasileiro, que o Christopher, do 6º ano, irá apresentar, e o Lupicínio Rodrigues, cantor e compositor brasileiro, que o Matheus, do 8º ano, vai mostrar para a gente. Começamos, então, com a Natália falando da Carolina de Jesus. Boa tarde, meu nome é Natália, eu sou do 9º ano e hoje eu vou explicar um pouquinho sobre a história de Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus, ela nasceu dia 14 de março de 1914 e em Minas Gerais, no interior. Ela veio de uma família muito humilde e a mãe dela era analfabeta e os avós delas, a princípio, eram ex-escravizados. E, embora ela tenha frequentado só 2 anos de escola, ela conseguiu aprender a ler e a escrever. E ela meio que se apaixonou em escrever e ler, assim. E depois, em 1937, ela se mudou para São Paulo, onde trabalhou como empregada doméstica. E, a partir de 1948, ela passou a viver na favela do Canindé, para sustentar os seus 3 filhos. Sozinha, ela trabalhava como catadora de papel e sucata, enfrentando diariamente a fome e a miséria. Foi durante o fenômeno Calma, gente. Corta essa parte. Começando. A reviravolta em sua vida ocorreu em 1958, quando o jornalista Audálio Dantas a descobriu na favela, impressionando como os diários que ela escrevia, e ele ajudou a publicar a obra. O seu livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, foi criado em 1960. O livro foi um sucesso estrondoso, foi
vários países pegaram esse livro e traduziram, e foi mais ou menos 13 que foi traduzido, assim. E o impacto foi imenso. Ela relatou cruz... Ai, gente, corta de novo. Tá. Ela também publicou outros livros, como Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada, em 1961. A sua vida nos últimos anos foi marcada por dificuldades financeiras, e ela veio a falecer em 13 de fevereiro de 1977, na cidade de São Paulo. Apesar de seu ostracismo, Carolina Maria de Jesus deixou um legado inestimável. Sua obra é considerada um marco porta-voz. Ai, senhor, corta de novo. Certo seria eu começar de novo. Será que tem como? Vai, Natália, vai. Pode ir, vai, segue. A gente está entendendo o que tu está falando. Vai lá. Posso começar de novo ou continuar? Continua. Ela é uma das autoras negras mais importantes do país, e sua escrita continua estudada, redescoberta e celebrada por sua coragem e perspicácia. É isso. Então, a Natália estava nos falando da Carolina Maria de Jesus. Tu chegaste a ler O Quarto de Despejo? Não, mas a minha escola já fez um teatro sobre. Ah, é? Já. Que ótimo. A Carolina Maria de Jesus, como a Natália nos contou, é um fenômeno de uma escritora que frequentou 2 anos de escola. De uma escritora que era catadora de papel, numa época em que ninguém falava de coleta reciclável e de material reciclável. De uma mulher, mãe solo, que criou 3 filhos catando papel e escreveu... Foram 2 livros ou 3? 2 livros. E escreveu 2 livros. Eu acho ótima a escolha. Eu penso que, para quem gosta de literatura, é um marco a Carolina Maria de Jesus. Sim. Tinha esse livro na minha casa quando eu era criança, mas eu só li depois de adulto. Olha o tempo que eu perdi. O livro estava lá, me olhava todo dia, desde que eu tinha uns 12 anos de idade, e eu só fui ler com uns 40. Por puro preconceito. Que ela enfrentou a vida inteira. As pessoas não acreditavam que era ela que tinha escrito. Então a Natália falou para a gente sobre a Carolina Maria de Jesus. Gostaria de frisar alguma coisa que tu acha bem importante que a gente não esqueça dela? Não sei. Por que tu escolheu ela? Porque eu já conheci ela mais ou menos, assim, porque também teve o projeto de teatro da escola. Daí eu fiquei meio, eu acho que seria legal, interessante estudar sobre ela. Eu acho muito legal isso, que um trabalho da escola, que foi o teatro, bateu numa estudante da escola, de maneira que num outro projeto ela foi retomar aquela autora. Eu acho muito genial, eu fico super feliz de estar participando dessa escola neste momento. Parabéns, Natália. Obrigada. E a gente agora então vai para o Christopher do 6º ano, que vai falar sobre o geógrafo e escritor brasileiro Milton Santos. Tudo contigo, seu Christopher. Muito obrigado, professor. Bom, primeiro eu vou agradecer, que é um grande sonho meu participar do podcast. E para iniciar, o nome completo desse geógrafo completo é Milton Almeida dos Santos. Curioso, né? Milton Santos nasceu no município baiano de Brotas de Macubas, na região da Chapada Diamantina, em 3 de maio de 1926. Ainda criança, migrou com a sua família para outras cidades do estado, como Ubaita e Alcobaça e posteriormente Salvador. Em Alcobaça, com os pais e avós maternos, foi alfabetizada e aprendeu álgebra e a falar francês. Seus pais eram Adalgistas Umbelina de Almeida Santos e Francisco Irineu dos Santos, casados em 1924.
Aos 10 anos, integrou no internato do Instituto Baiano de Ensino, onde morou por 10 anos. Foi no instituto que seu interesse por geografia começou, especialmente pelas aulas do professor Oswaldo Imbessai. Com apenas 13 anos já lecionava matemática no instituto e aos 15 começou a lecionar geografia. Ao terminar os estudos ginasiais, Milton fez o curso pré-júrico entre 1942 e 1943 e com 18 anos prestou vestibular para o Direito da Universidade Federal da Bahia em Salvador, formando-se em 1948, mas não deixou o interesse pela geografia de lado, prestando concurso para o professor catedrático do Colégio Mundial de Ilhéus, enquanto ainda era estudante, tanto no instituto quanto na universidade foi membro ativo da militância da esquerda, tá? Além do magistério, Milton também foi jornalista em Ilhéus, onde conheceu sua futura esposa, Jandira Rocha, com que teve um filho, Milton Filho. Ele trabalhava no jornal chamado A Tarde, primeiro como correspondente, depois como editor. Nessa época fez amizade com vários políticos de esquerda. Nesta época escreveu o livro Zona do Cacau, posteriormente incluído na coleção brasiliana, já com influência da escola francesa pós-guerra, a qual inicialmente era voltada para a geomorfologia e os aspectos climáticos, com influência de pensadores como Pierre Birot, Jean Drette e Jean Trichet. Gradualmente passou a se interessar por uma apresentação global do meio físico-natural, incorporado também aspectos demográficos e a dimensão econômica nas relações cidade-campo. Pierre Jorge. Em meados da década de 1990, foi diagnosticado em Milton Santos um câncer de próstata, que é tipo um órgão do corpo humano do masculino. Apesar disso, manteve um ritmo de trabalho intenso e seguiu lecionando na USP ou USP até 2000, ano no qual lançou 2 novos livros. Em junho de 2001, o quadro da doença agravou-se e o geógrafo foi internado no Hospital do Servidor Público Estadual na madrugada de junho de 2001. Ele faleceu aos 75 anos, apresentando quadro grave de insuficiência respiratória aguda. Ele foi sepultado no cemitério também em São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, Christopher. Então tivemos aqui a apresentação da vida do Milton Almeida dos Santos. Eu não sabia desse Almeida, aprendi isso contigo hoje. O Milton Santos, geógrafo brasileiro. Vejam, o Christopher fez uma escolha bastante interessante de nos contar detalhes da vida do jovem Milton Santos, quando ele circulou pelas cidades da Bahia, foi professor cedo, eu não sabia, ele foi professor de matemática com 13 anos, estudou direito e se tornou talvez o geógrafo brasileiro mais importante, e que veio a morrer cedo, com 77 anos, ainda moço. 75 anos. Tá certo, Christopher, então, nos apresentou Milton Santos, e agora a gente vai para o nosso terceiro personagem do Bloco da Cultura, que será apresentado pelo Matheus, e que é o Lupicínio Rodrigues. Matheus. Olá, meu nome é Matheus Lobuboltz, sou estudante do 8º ano da Escola Afonso Martin Rolfes.
quero muito cumprimentar e agradecer ao Unisc, e principalmente ao professor Caco, por essa oportunidade de estar aqui hoje, ajudando nossa escola, dando essa oportunidade para a gente gravar esse podcast. Eu vou falar um pouco hoje sobre Lupicínio Rodrigues, cantor, compositor brasileiro, gaúcho, nascido em 16 de setembro de 1914, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, filho de Francisco Rodrigues e Abigali Rodrigues. Lupicínio Rodrigues, desde pequeno, era compositor e escrevia músicas, paródias, até mesmo poemas. Um jovem muito focado nos estudos, mas que nunca deixou de ser compositor e um homem que vivia sempre assobiando e cantando, um menino. Ele, logo depois de terminar os estudos, lá pelos seus 19 anos, começou a trabalhar em faculdade de Direitos, em 1935, e parou apenas em 1947. A partir dali, ele abriu, em Porto Alegre, bares e quiosques, onde se apresentava, cantava suas músicas e interagia muito com o povo. A maioria das músicas, das canções que o Lupicínio Rodrigues tem, que ele escreveu, a maioria foram esquecidas, ou até mesmo que ninguém sabe que é dele, porque foram gravadas por outros cantores, e eu acho que a maioria, né, quando vê um cantor cantando uma música, olha que música é dele essa música. Não. Lupicínio Rodrigues era torcedor fanático do Grêmio, desde pequeno, e também deu a honra ao clube de escrever o hino tricolor em 1953, mas infelizmente não tem nenhum registro fotográfico nem de vídeo dele entoando esse hino, que isso é uma grande pena. No YouTube até pesquisei, tentaram recriar por inteligência artificial a voz dele cantando o hino. Ficou muito bonito, mas a gente sabe que não é a realidade, né? Mas eu, como torcedor do Grêmio, e hoje aqui, eu sei que esse cara, ele tá na história do Grêmio e não é à toa, né? Uma curiosidade sobre o Lupicínio Rodrigues, que no dia do nascimento dele, deu um enchente em Porto Alegre, chovia muito, fazia 2 dias já. E antigamente, as parteiras iam na casa, né, para ajudar as mães a dar à luz. E a parteira que ajudou a dar à luz a Lupicínio Rodrigues, ela teve que andar 32 quilômetros em rios e águas, em enchentes, ruas alagadas, águas que até passavam da altura de casas. Ela andou 32 quilômetros de barco até chegar na casa de Lupicínio Rodrigues e depois ajudou a dar a luz para ele. Lupicínio Rodrigues teve ao todo mais ou menos uns 5 bares e quiosques onde trabalhava e como eu posso dizer, cantava, mostrava as músicas dele. E ele foi começando a ganhar fama. E hoje, né, é um cara que, sem dúvida, está na história do Brasil, na história do Rio Grande do Sul. Lupicínio Rodrigues nasceu e morreu aqui no Rio Grande do Sul. Nunca teve vontade de sair do estado, palavras dele, né? Lupicínio Rodrigues, no início, ele cantava e composia, ele só músicas alegres, de alegria, felicidade, contando sobre a vida dele, vida no campo, né? E depois, ele era um homem que se envolveu com muitas mulheres e não teve muita sorte na vida amorosa, né? Teve muitas traições, o que levou a ele, até mesmo um fato que aconteceu, que ele viu a própria mulher dele
foi no próprio bar dele, que a mulher não sabia que era bar dele. Ele pegou a mulher traindo ele no próprio bar. E a partir dali ele começou a compor apenas músicas e poemas tristes, falando de um amor perdido, que a confiança, a pessoa tem que dar confiança para outra quando realmente conhece, viver um tempo para pensar e se ajuntar de verdade, né? E agora eu vou falar um pouco o nome de algumas obras dele. Exemplo. Antes tinha um exemplo. A música Felicidade, Aves Daninhas, Assim, Migalhas, Se é Verdade, Um Favor. Mas depois começou a compor músicas tristes, como Nunca, Nervos de Aço, Se Acaso Você Chegasse, Vingança, Sozinha. E a maioria das músicas dele foram esquecidas. E outra coisa que eu tenho que falar, é que também muitos cantores cantaram e usaram as músicas dele, compostas por ele, para gravar. E muitos pensam que aqueles que cantaram são os donos, os escritores das músicas, mas não. Lupicínio Rodrigues era um cara muito, muito calmo, gente boa, de família pobre, sempre humilde, ajudava muito ao povo e, né, tinha um interesse enorme pela tradição e a música, né? Principalmente o ritmo do samba, e depois também ganhou até o apelido de pai da sofrência, né? Por cantar muitas músicas tristes. E antigamente eu quero ressaltar uma coisa, não só dele. Antigamente, as músicas de antigamente contavam histórias. Por exemplo, cantores que nem Lupicínio Rodrigues, Teixeirinha, Gildo de Freitas, né? Inesita Barroso, modo de viola, música gaúcha, música sertaneja, contavam histórias da própria vida. Eram músicas que, na minha opinião, dava mais vontade de escutar. E hoje em dia, de 3 palavras, eles fazem 4 músicas. E repete muito o que falam. Uma música antiga, pessoal, pesquisem na internet, uma música antiga lá da 1960, por aí. Por exemplo, a música Querer Ser Amado, que eu digo é o segundo hino do Rio Grande do Sul, né? É uma música que não tem quase repetição. É uma música que conta a história do nosso povo, nossa terra, né? Responde as belezas. E Lupicínio Rodrigues focava nisso. As músicas dele, algumas tinham, mas a maioria não, refrão. E ele contava histórias. Ele transmitia os sentimentos dele através das músicas e das palavras. Bom, é isso. Muito obrigado. Agradeço muito, né? Para mim é uma honra estar falando desse ícone brasileiro, desse ícone gaúcho aqui, junto com vocês, né? E é isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Matheus. Como vocês ouviram, a gente poderia fazer um podcast com o Matheus por horas aí só falando de música. Mas aqui o nosso foco era o Lupicínio e eu fiquei impressionado, Matheus, com o que tu sabe da música dele. E eu tinha anotado aqui algumas coisas que eu tinha certeza que tu não iria falar e tu falou. A começar pelo hino do Grêmio. Deu para ver que o Matheus é gremista também, né? Ficou claro para todo mundo. Muito, muito, né? gremista. Mas ele falou do Felicidade. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora. Né? Que eu acho lindo. A outra que é o amigo, bolei a perna, puxa um banco e vá sentando, enquanto a chaleira chia, o amargo vou cevando. E essa coisa que ele falou de ter sido o pai da sofrência. Lupicínio inventou a música que foi conhecida como dor de cotovelo.
Dor de cotovelo porque tu ficava na mesa do bar com o cotovelo enfiado na mesa aqui, pensando na tristeza da tua vida, e especialmente dos desamores. E o Matheus nos chama a atenção que ele, Lupicínio, fazia música alegre e, de repente, por um episódio da vida, ele passou a fazer essa música da tristeza. Essa música Nervos de Aço, que é esse marco da virada, não é? Que diz assim, esse caos que o Matheus nos contou do bar. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um outro qualquer. É preciso... E aí ele vai. Eu vou me entusiasmar aqui. Não, nós temos que... Estamos concluindo o nosso segundo bloco, que é o bloco da cultura, mas a gente vai passar de novo para o Christopher, porque o Christopher falou aqui que ele precisava dar uma palhinha importante da vida do Milton Santos que ele tinha deixado passar. Vai aí, Christopher, diz para nós. Muito obrigada pela palavra, professor. Milton recebeu diversos títulos acadêmicos e honrais, entre os quais o prêmio Valtrin Lud e o de maior prestígio e uma espécie de Nobel na área da geografia. E também foi agraciado, homenageado, postumamente em 2006 com o prêmio Anacimo Teixeira. Me veja só, 5 ou 4 anos que ele foi homenageado. Certo, Christopher chamando então a importância dos prêmios que o Milton Santos ganhou, e não foi só no Brasil, né? Foi no mundo, extremamente importante e reconhecido como geógrafo no mundo todo. Então a gente teve nesse nosso segundo bloco a Carolina Maria de Jesus, escritora, favelada, catadora de lixo, que semi-analfabeta, escreveu um livro que é um livro que faz parte da história da literatura brasileira. O Milton Santos, que o Christopher, quem nos apresentou a Carolina foi a Natália, o Milton Santos, o Christopher nos apresentou, e o Lupicínio Rodrigues, esse marco, como disse o Matheus, esse ícone da história gaúcha e da história brasileira, morador da Ilhota. Quem também é morador da Ilhota é o Roger Machado, que foi lateral esquerdo do Grêmio e depois foi treinador Grêmio Internacional, né? E o Roger é um admirador do Lupicínio. O Roger tem um texto escrito A Liga da Canela Preta, que ele conta sobre quem jogava futebol na Ilhota, e ele vai falar do Lupicínio. Estamos finalizando esse nosso segundo bloco e depois já entraremos no terceiro e último bloco desse nosso podcast do projeto Biografias Negras, Política, Cultura e Esportes. Olá, estamos então entrando no terceiro e último bloco do nosso podcast especial da Escola Estadual de Ensino Fundamental Afonso Martin-Rolfes, de Vale do Sol. Nesse bloco falaremos sobre personalidades negras no esporte. O Vini Júnior, jogador de futebol brasileiro, que será apresentado pelo Ricardo, do 8º ano. A Daiane dos Santos, ginasta brasileira, que a Melissa, do 8º ano, irá apresentar. E finalizaremos com o Vitor, do 9º ano, falando do Jesse Owens, atleta olímpico dos Estados Unidos. Então, a gente começa contigo, Ricardo. Diz aí sobre o Vini Júnior. Olá, boa tarde. Meu nome é Ricardo Gabriel Spanevello. Sou aluno da Escola Estadual de Ensino Fundamental Afonso Martin-Rolfes. E muito obrigado pela palavra, Caco. E agora eu vou falar um pouco sobre Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior. Nasceu em 12 de julho de 2000 em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Desde cedo ele foi criado numa comunidade muito pobre e com falta de recursos. E desde cedo, pela pobreza e o preconceito racial, ele sempre foi excluído de várias brincadeiras, né? Mas o futebol foi algo que salvou ele no meio desse preconceito racial e discriminação. Desde cedo, ele sempre apresentou muita habilidade no futebol, com dribles ousados, mostrando que ele sabia o que estava fazendo ali. Ainda criança, Vinícius já escutava comentários ofensivos relacionados à sua cor, né? A sua cor de pele.
Pois, antigamente, todo mundo achava que pessoas negras e pretas eram pessoas erradas, pessoas que não condiziam com a sociedade, né? No entanto, ele encontrou, no futebol, que nem eu disse, uma forma de sair desses preconceitos e exaltar o seu dom, seu talento. Mostrar como ele era bom em algo, né? E nisso, ele foi fazer testes numa categoria de base do Flamengo. E ele se destacou. O treinador viu, né? Ele se destacou com dribles, com passe, controle de bola, chutes. Ele estava se destacando, né? E logo cedo, ele já foi pro Real Madrid. Ele foi adolescente ainda. Em 2018, foi transferido para o Real Madrid. Apesar do sucesso crescente, o Vinícius se tornou alvo de ataques raciais e muito preconceito. Torcedores adversários passaram a imitá-lo de forma pejorativa, chamando-o de macaco e usando expressões ofensivas em estádios, principalmente durante os jogos da La Liga. Os episódios se intensificaram a partir de 2022, chocando o mundo e escancarando o racismo estrutural no futebol europeu. Mesmo depois de várias denúncias, várias reclamações, nada aconteceu. Nada. Continuou a mesma coisa. Os policiais até... As autoridades até foram lá, mas foram umas punições muito... Foram umas punições aplicadas, consideradas brandas e lentas. Então, Vini Júnior, diante dos ataques, adotou uma postura corajosa e combativa. Em vez de se calar, passou a denunciar os casos publicamente, usando suas redes sociais e demais formas de se expressar. Tornou-se símbolo da luta antirracista no esporte, pois acho que todo mundo já viu uma foto, né, do Vinícius Júnior fazendo um sinal assim, e comemorando o gol fazendo assim na luta contra o racismo. E quando ele fazia essas comemorações, e até nas redes sociais ele se expressando, fazendo reclamações, ele recebeu o apoio de vários jogadores, clubes e instituições internacionais. E agora, por enquanto, ele segue firme dentro de campo, respondendo com grandes atuações e fora dele, com uma voz ativa contra o preconceito. Vinícius Júnior mostra que talento e coragem caminham juntos na luta por respeito e igualdade. Isso aí, muito obrigado. Muito obrigado, o Ricardo. Falando então do Vini Júnior, chamando a atenção para a qualidade excelente técnica do futebolista, mas também, e acho que muito importante aqui para nós, como ele foi vítima do racismo e como ele hoje é um dos ícones da luta contra o racismo. No futebol, talvez ele seja hoje o maior ícone da luta contra o racismo, que infelizmente é estrutural no futebol e não só na Europa. Aqui na América do Sul, a seleção brasileira sempre aparece alguém imitando macaco na torcida adversária, jogam banana para dentro do campo. E no Brasil também temos racismo contra os jogadores negros. Vários episódios, não precisamos lembrar deles agora. Muito obrigado, então, o Ricardo. E agora a Melissa vai nos falar sobre Daiane dos Santos. Olá, muito boa tarde. Primeiramente, agradecer a palavra, muito obrigada. Eu vou falar sobre a Daiane Garcia dos Santos, mais conhecida por seu nome popular de Daiane dos Santos, tendo seu apelido como Dai, nascida no dia 10 de fevereiro de 1983, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Daiane é filha de Magna e Moacir, e ela é a segunda de 5 filhas. Ela nasceu na zona sul de Porto Alegre e leva como frase: eu morei lá até os meus 6 anos. A Daiana foi uma ex-ginasta brasileira e competiu em provas de ginástica artística. Ela conquistou 9 medalhas de ouro em etapas de Copas do Mundo de ginástica artística. A Daiana foi a primeira ginasta brasileira entre homens e mulheres a conquistar uma medalha de ouro em uma edição do Campeonato Mundial.
Daiane dos Santos fez parte da primeira seleção brasileira completa a disputar uma edição olímpica nos Jogos de Atenas, repetindo a presença nas edições seguintes, nas Olimpíadas de Pequim e Olimpíadas de Londres. A Daiane, ela possuía 2 movimentos nomeados após ser a primeira ginástica do mundo a realizá-los, o duplo twist carpado, ou dos Santos, e a evolução deste primeiro, o duplo twist esticado, ou do Santos 2. Em 1999, ela conquistou as suas primeiras medalhas na categoria sênior, o que, na época, foi um sonho realizado em virtude dela. E em 2003, aos 20 anos de idade, ela mudou para a cidade de Curitiba e tornou-se novamente uma medalhista de bronze e prata entre equipes no Pan-Americano de Santo Domingo. Na sequência, ela veio competindo no Mundial de Anaheim, na Califórnia, e continuou nessa trajetória de competir tanto em campeonatos mundiais e tanto em campeonatos mais simples. E ela continuou por vários anos e anos da vida dela, dedicou toda a vida dela nesses anos para os campeonatos, porque era uma coisa que ela gostava. Só que aí, no dia 30 de outubro no ano da Federação Internacional de Ginástica, ela divulgou o resultado positivo para um exame de que ela poderia conter drogas no corpo. Na amostra de urina dela foi encontrada uma substância furossêmida, um diurético da alça, que consta na lista das drogas proibidas pela Agência Mundial Antidoping. Ela teve a punição de 5 meses de suspensão das competições que ela estava para participar. Ela foi suspensa por 5 meses e não pôde participar. Ela teve que ficar, vamos dizer, em uma quarentena, que ela não podia participar de nada, porque ela fez o que não devia, né? Dizemos assim. E em 2012, após a competição dela de Londres, foi a competição que ela teve o maior desempenho da equipe brasileira e encerrou na 17ª posição, ainda na fase classificatória. Só que aí, ela tinha recentemente feito uma cirurgia no joelho, que desta parte eu não cheguei a comentar, mas ela fez uma cirurgia no joelho para arrumar uma perna que não estava muito boa e ela não podia continuar a participar das provas se ela não fizesse essa cirurgia. E aí, em 2012, quando ela foi concorrer na competição de Londres, ela queria ter ficado em uma colocação, uma classificatória melhor, só que por conta de recentemente estar com o joelho e com a perna ainda debilitados, isso fez com que todos os planos dela chegassem assim ao fim e ela não pudesse realizar o sonho dela, que era poder chegar em alguma classificatória melhor, dado jamais que ela já tinha chegado. A Daiane conseguiu em torno de 13 medalhas de ouro, incluindo várias em campeonatos mundiais. Então, aí ela teve também medalhas de bronze e de pratas em vários estados, em várias cidades, em vários campeonatos, em vários eventos. Então, ela era, assim, uma grande figura feminina com a biografia negra que dedicava sua vida ao esporte. E em 2007, agora voltando um pouco mais lá para trás, ela se submeteu-se a um exame de ancestralidade genética. Eles queriam testar a ancestralidade dela para descobrir os seus ascendentes.
Assim como resposta, ela apresentou as proporções equilibradas entre os 3 principais grupos que deram origem à população brasileira. Hoje em dia, ela tem 42 anos, ela parou com a carreira de ginasta, porque depois dela ter sido suspensa por 5 meses e depois da cirurgia do joelho, ela já não conseguiu ser como ela era nos anos passados. E acabou que ela não se via mais querendo ir para os palcos, querendo competir com outras pessoas. E aí a ancestralidade dela ficou marcada em 39,7% de ancestralidade africana, 40,8% em ancestralidade europeia e 19,6% ancestralidade ameríndia. E Santos é descendente de angolanos, portugueses, italianos e indígenas. E em 2021, a ex-atleta gaúcha participou de um episódio da série Origens, onde teve sua ancestralidade revelada e atualizada. Então, a atualização ficou em 66,1% africana, 19,3% europeia e 14,6% amerindina. Ou seja, a ancestralidade dela aumentou bastante de alguns anos para cá, o que podemos chamar de bom para algumas pessoas. Em minha opinião, isso é muito bom, porque ancestralidade podemos ter de sobra. E aí, hoje em dia, ela dedica a sua vida a ser empresária, promovendo projetos para atletas de alto desempenho e cultura esporte. Porque com o tempo, infelizmente, ela foi perdendo os traços de que queria ser uma ginasta pro resto da vida, até seu coração bater. E eu acho que é isso. Então tá, muito obrigado, Melissa, que nos apresentou a super medalhista brasileira Daiane dos Santos, gaúcha, e que é super medalhista, que ganhou a primeira medalha de ouro individual no Campeonato Mundial de todos os atletas brasileiros, homens e mulheres, e que foi e é uma inspiração para a nossa atual campeã olímpica, Rebeca. A Rebeca, mais de uma vez, disse que foi porque ela viu a Daiane que ela resolveu, num workshop que ela participava como mini atleta lá, que ela viu a Daiane e resolveu ser. Aliás, a Rebeca, no início, quando era uma meninazinha, ainda era chamada de Daianinha, porque todo mundo via nela a possibilidade de levar adiante aquilo que a Daiane fez, que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores orgulhos que o Rio Grande do Sul deve ter, essa atleta exemplar Daiane dos Santos, que a Melissa nos contou aqui alguma coisa. E agora vamos para a última personalidade negra dos esportes e que encerra o terceiro e último bloco do nosso podcast. O Vitor, então, vai nos apresentar, vai falar sobre Jesse Owens. Muito obrigado pela palavra, professor Caco. Eu vou falar um pouco sobre Jesse Owens. O meu nome primeiro é Victor Renan Gabi, eu sou aluno da Escola Afonso Martin Rolfes e sou da turma do 9º ano. Jesse Owens, conhecido por esse nome, mas não é o verdadeiro nome dele. O verdadeiro nome dele é James Cleveland Owens. Ele ficou conhecido por esse nome por um erro do seu primeiro treinador. Quando ele foi para a Universidade de Ohio, ele foi se apresentar e, pelo seu sotaque sulista, por ele ter nascido no Alabama, o seu treinador entendeu errado o seu nome e colocou como Jesse Owens. E pela faculdade de Ohio, Owens se destacou, fazendo isso levar ele a participar das Olimpíadas de 1936, que ocorreu em Berlim, na Alemanha nazista. O motivo dessa Olimpíada ser principalmente na Alemanha ocorreu pelo chanceler na época, Adolf Hitler, querer propagar a raça superior ariana, fazendo isso um dos problemas na época, porque muitos países não queriam participar dela por motivo de ter alguns atletas negros ou judeus, a maioria, mas acabou que foi permitido esses atletas participarem
e Owens foi um dos escolhidos para ir representar os Estados Unidos nela. De início, o Owens ele não quis ir, pelo motivo dele ser negro, principalmente, e pelo problema que tinha com os nazistas alemães na época. Mas mesmo com tudo isso, ele teve apoio da família dele, ele foi, participou, e lá ele ganhou 4 medalhas, sendo 4 medalhas de ouro, provando assim para muitos, e principalmente para o mundo todo, que não existia raça superior ariana, qualquer pessoa poderia conseguir isso. Das 4 medalhas que ele ganhou uma nos 100 metros rasos, corrida, nos 200 metros, nos 400 metros com revezamento e no salto em distância. Após isso, Owens voltou para os Estados Unidos. Infelizmente, ainda pelo problema na época com o racismo, ele não foi chamado pelo presidente na época para comparecer à Casa Branca, ser agradecido por tudo o que ele fez. Infelizmente, também na sua festa, no hotel, pelo problema também, de novo, com o problema dele ser negro, ele não pôde entrar pela porta da frente, mesmo sendo uma festa para ele teve que ir pela porta dos fundos, mas mesmo assim ele não abaixou a cabeça, ele foi lá, aproveitou o seu dia e mostrando para todos o quão, mesmo ele sendo negro, não existia diferença nenhuma entre raça ariana, entre judeus, e qualquer um podia alcançar o que queria. É isso mais que eu falei. Certo, obrigado, Vitor. Então, o Vitor falou alguma coisa para nós do Jesse Owens, que era um extraordinário atleta e que deu 2 invertidas muito grandes, uma no Hitler, que montou uma Olimpíada para mostrar a superioridade dos atletas arianos, e o Owens foi lá e ganhou 4 medalhas de ouro, mostrando que não era bem assim a conversa, e também deu uma invertida no racismo dos Estados Unidos, porque fazem a festa para o cara que humilhou Hitler, a festa para o cara que ganhou 4 medalhas de ouro, e não deixam o cara entrar pela porta da frente porque negro não tinha o direito de entrar pela porta da frente nos Estados Unidos. E aí ele entra pelos fundos, mas continua sendo o personagem principal da festa, como o Vitor nos destacou. Estamos, então, chegando ao final do nosso podcast especial da Escola Estadual de Ensino Fundamental Afonso Martin-Rolfes, do projeto Biografias Negras, Política, Cultura e Esportes. Tivemos 3 blocos. Em cada bloco nós destacamos um personagem negro do Rio Grande do Sul, um do Brasil e um do mundo. Alceu Colares, Barack Obama, Nelson Mandela. Quer dizer, nesse primeiro bloco, um único do Brasil, o Alceu Colares, também do Rio Grande do Sul. No segundo bloco, a Carolina de Jesus, o Milton Santos e o Lupicínio Rodrigues, do Rio Grande do Sul. E, por fim, Vini Júnior, Jesse Owens e Daiane dos Santos. A gente agradece a participação dos estudantes. Queria destacar que esse projeto Biografias Negras, Política, Cultura e Esportes tem a coordenação do professor André, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Afonso Martin-Rolfes, e a gente quer agradecer bastante ao UNISC, ao curso de comunicação social, e especialmente à coordenadora do curso, professora Patrícia Schuster, que nos disponibilizou a possibilidade de gravar aqui no estúdio, e agradecer a todo o pessoal da equipe técnica que esteve viabilizando este nosso trabalho aqui. A gente se encontra novamente em algum momento da vida num próximo podcast da Escola Estadual de Ensino Fundamental Afonso Martin-Rolfes, de Vale do Sol.